Me desculpe por trazê-la, não consegui encontrar ninguém para cuidar dela. Sussurrou nervosa Maria Santos, apertando a mão de sua filha Sofia, de 6 anos, enquanto se aproximavam da entrada do restaurante sofisticado. O homem que aguardava junto à recepção se virou, e a respiração de Maria falhou. David Shen estava exatamente como na foto do perfil, traços marcantes, terno caro, aquela confiança que só vem de reuniões de diretoria e decisões bilionárias. Como CEO da Shen Technologies, ele estava muito além do seu alcance. Por favor, não peça desculpas, disse David suavemente, mas algo brilhou em seus olhos quando viu Sofia. Um reconhecimento estranho, quase como se tivesse visto um fantasma. Sofia inclinou a cabeça e o observou com aqueles olhos escuros e curiosos que percebiam tudo. Moço, o senhor parece triste atrás do sorriso, disse com simplicidade. Como quando eu finjo que estou feliz, mas na verdade estou preocupada com a mamãe. David congelou. Aquela voz. Aquele tom suave e atento. Era impossível, mas... 3 anos antes, David Shen estava parado na ponte Golden Gate às 2 da manhã, sua empresa destruída por traição corporativa, sua noiva perdida, seu futuro aparentemente acabado. Ele havia subido no parapeito, pronto para acabar com tudo, quando uma vozinha o chamou das sombras. Uma menininha filipina, talvez de 3 anos, tinha se afastado da mãe durante uma visita de emergência ao hospital naquela madrugada. Ela ouviu ali e disse, moço, não pula. Minha mãe diz que os anjos só ajudam quem fica no chão. A mãe correu, pedindo desculpas com um inglês carregado de sotaque, e pegou a filha no colo. Mas aquelas palavras, ditas por uma criança que mal podia entender seu significado, o fizeram voltar atrás. Ele nunca mais as encontrou depois daquela noite. Agora, encarando Sofia Santos, ouvia aquela mesma voz, mais velha, mas inconfundível. A menininha que tinha salvado sua vida estava sentada diante dele, colorindo um cardápio infantil enquanto sua mãe explicava nervosa porque tinha levado a filha a um primeiro encontro. Ela não é um peso, disse David em voz baixa, carregada de emoção. Ela é perfeita. Maria pareceu confusa com a intensidade dele, mas Sofia apenas sorriu e voltou ao desenho. 3 bonequinhos de palito de mãos dadas sob um arco-íris. Se essa história de conexões inesperadas está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever para ver como essa noite extraordinária se transformará em algo que nenhum deles poderia imaginar. As semanas seguintes passaram como um sonho que Maria jamais pensou merecer. David fazia questão de buscá-las para os encontros, sempre trazendo um pequeno presente para Sofia, livros, quebra-cabeças, nunca nada caro o bastante para deixar Maria desconfortável, mas sempre atencioso o suficiente para mostrar que ele realmente enxergava sua filha. Mas o paraíso sempre atrai serpentes. David, precisamos conversar. Marcus Webb, sócio de negócios e amigo mais antigo de David, deslizou para o assento à sua frente no restaurante de costume. Tenho ouvido coisas sobre a sua nova situação. A mandíbula de David se contraiu. O que você quer dizer? Quero dizer que você está namorando uma filipina faxineira com uma filha. Tem ideia de como isso parece? Estamos prestes a fechar o acordo com a Morrison, eles são conservadores à moda antiga. Se virem o CEO namorando alguém abaixo do seu nível, Marcos se inclinou. Eles vão desistir. A Maria não é faxineira. Ela é enfermeira. Para eles dá na mesma. Marcos tirou o celular do bolso e começou a mostrar fotos. Veja, mandei investigar. Maria Santos, 28 anos, trabalha no turno da noite no Hospital Geral. Sem diploma universitário, gravidez na adolescência, nunca se casou com o pai. Mora em um apartamento de 1 quarto em Daly City. David, ela está te usando. As palavras acertaram como socos, mas David manteve a expressão firme. Você investigou ela? Alguém tinha que fazer isso. Essa mulher aparece com uma história triste e uma garotinha fofa, e de repente você está jogando fora tudo o que construímos? Acorda. A voz de Marcos baixou. Termine com ela. Agora. Antes que você se envergonhe e destrua nossa empresa.
Naquela noite, David não conseguiu tirar as palavras de Marcos da cabeça. Quando buscou Maria e Sofia para o jantar, se pegou olhando para ela de outra forma. E se Marcos estivesse certo? Será que ele estava sendo ingênuo? No restaurante, Sofia derrubou sem querer o copo de água. Me desculpa. Maria se levantou rapidamente, pegando o guardanapos, o rosto vermelho de vergonha. Ela costuma ser mais cuidadosa. Desculpa, nós podemos pagar a limpeza. Maria, chega. David segurou sua mão. É só água. Mas então ele viu o jeito como os outros clientes olhavam. Os sussurros. O julgamento em seus olhos ao verem uma jovem filipina com a filha mestiça jantando com um rico CEO asiático americano. Mais tarde naquela noite, Marcos lhe enviou uma reportagem, A Mulher Misteriosa do CEO de Tecnologia, Quem é Maria Santos? O texto, claramente plantado, a descrevia como uma mãe solteira oportunista que mirou David em um evento de encontros exclusivo. Cheio de meias-verdades e insinuações, o artigo pintava Maria como uma interesseira. Citava seu apartamento, seu trabalho e até incluía uma foto de Sofia brincando no pátio do prédio. O celular de David não parava de vibrar com mensagens de investidores, membros do conselho e clientes. O acordo com Morrison estava sob revisão. Sua reputação sendo questionada. Mas o que mais o assombrava era a lembrança da voz de Sofia. Com 3 anos, na escuridão, os anjos só ajudam quem fica no chão. Será que o universo os havia reunido apenas para que ele as abandonasse quando as coisas ficassem difíceis? Estava prestes a falhar na prova que realmente importava? O que David não sabia era que Maria já tinha visto a reportagem. E o que Marcos Webb jamais poderia prever era que, por trás do exterior doce de Maria, pulsava o coração feroz de uma mulher que já sobrevivera a tempestades muito piores do que a política corporativa, tempestades que a ensinaram exatamente como lutar. Maria encarava a tela do celular, lendo o artigo pela 3ª vez. Sofia dormia ao seu lado na pequena cama, sem imaginar que estranhos estavam dissecando suas vidas como forma de entretenimento. A batida na porta veio à meia-noite. Pelo olho mágico, ela viu a doutora Jennifer Walsh, assessora jurídica do hospital e mentora de Maria nos seus primeiros dias como enfermeira. Eu vi o artigo, disse Jennifer, entrando com uma pasta manila na mão. E sei exatamente quem está por trás disso. Jennifer vinha acompanhando o padrão de Marcos Webb havia meses. Como ex-advogada corporativa, reconhecia suas táticas. Ele já havia destruído 3 outros relacionamentos que ameaçavam seu controle sobre David, incluindo o noivado anterior dele. Marcos contratou um investigador particular chamado Tommy Reeves, explicou Jennifer, espalhando documentos pela mesinha da cozinha. O mesmo que encontrou informações comprometedoras sobre a ex-noiva de David, Sarah Morrison. Percebe o padrão? Ele mira nas mulheres, planta histórias e depois aparece como o amigo leal que salva David de seus erros. As mãos de Maria tremiam enquanto lia o verdadeiro relatório do investigador, não a versão manipulada que Marcos havia mostrado a David. Ali havia detalhes sobre a rotina de sono de Sofia, o horário de trabalho de Maria, até o supermercado que frequentavam. Isso é perseguição, sussurrou Maria. É pior que isso. Jennifer puxou outro arquivo. Marcos vem desviando dinheiro da empresa há 2 anos. Ele precisa que David esteja distraído e dependente dele para não ser descoberto. O seu relacionamento ameaça essa dinâmica. Na manhã seguinte, Maria fez algo que nunca tinha feito. Ligou para o trabalho e disse que estava doente. Em vez disso, passou o dia pesquisando tudo o que podia sobre Marcos Webb. O que descobriu fez seu sangue gelar. Marcos tinha um histórico de manipulação psicológica que remontava à época da faculdade. Sabotava os relacionamentos de David havia anos, sempre se colocando como o amigo fiel que o protegia de aproveitadoras e interesseiras. Mas Marcos cometeu um erro fatal. Subestimou uma mulher que imigrou sozinha para os Estados Unidos aos 19 anos, trabalhou em 3 empregos enquanto estudava para ser enfermeira e criou uma filha sem nenhum sistema de apoio. Maria já havia sobrevivido a coisas piores que Marcos Webb. Naquela noite,
Quando David chegou para levá-las ao jantar, Maria notou a tensão em seus ombros, o jeito como ele evitava seu olhar. O veneno de Marcus estava funcionando. David disse baixinho, depois que Sofia correu até o parquinho. Se você quiser terminar, apenas diga. Eu não vou brigar com você. Ele a olhou então, de verdade, e ela viu a guerra travada em seus olhos. Maria, eu... Está tudo bem, ela o interrompeu, pousando a mão suavemente em seu braço. Eu entendo a pressão que você está sofrendo. Mas saiba disso, Sofia e eu já sobrevivemos a tempestades piores do que qualquer coisa que Marcus Webb possa jogar contra nós. Os olhos de David se arregalaram. Ela sabia sobre Marcus. Só lembre, continuou Maria, com a voz firme como aço. Às vezes, quem diz nos proteger é justamente de quem precisamos de proteção. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Maria abriu o notebook e começou a digitar. Se Marcus queria jogar sujo, ela mostraria ele como luta uma verdadeira guerreira. Tinha aliados que ele desconhecia, recursos que ele ignorara, acima de tudo, tinha verdade. Enquanto Sofia dormia tranquila ao seu lado, Maria sorriu pela primeira vez em dias. Marcus Webb não fazia ideia de que seu próximo movimento seria o último, porque a mulher que ele havia menosprezado como uma mãe solteira indefesa estava prestes a lhe ensinar que os anjos podem até permanecer no chão, mas também sabem travar guerras vindas do céu. A reunião do conselho da Shen Technologies deveria ser rotineira. Marcus se sentou confiante à direita de David, na sua posição habitual de poder, enquanto os investidores discutiam o acordo com a Morrison. Antes de prosseguirmos, anunciou David, quero apresentar alguém que tem informações cruciais sobre a integridade financeira da nossa empresa. O sorriso de Marcus vacilou quando Maria Santos entrou na sala de reuniões, seguida pela doutora Jennifer Walsh e pelo agente Rodrigues, do FBI. Maria vestia o uniforme de enfermagem, tinha vindo direto do plantão, recusando-se a se fantasiar para impressionar aquelas pessoas. Mas que diabos é isso? Rosnou Marcus, com a voz trêmula. Maria colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Durante 2 anos, Marcus Webb roubou sistematicamente esta empresa. Mas isso é só o começo. A sala explodiu em murmúrios enquanto Maria apresentava, com calma, extratos bancários, documentos falsificados e rastros digitais mostrando que Marcus havia desviado mais de 3,2 milhões de dólares. Mas a verdadeira bomba veio em seguida. Ele também contratou investigadores particulares para destruir os relacionamentos pessoais de David, continuou Maria, com voz firme como aço. Sarah Morrison, a ex-noiva de David? Foi Marcus quem espalhou histórias falsas sobre a falência da família dela para separá-los. O mesmo padrão com outras 3 mulheres. David encarou Marcus, finalmente juntando as peças. A Sarah nunca me traiu, não é? Marcus se levantou bruscamente, o rosto em chamas. Isso é ridículo. David, você vai deixar uma enfermeira desesperada destruir tudo o que construímos? Na verdade, interveio o agente Rodrigues. Sr. Webb, o senhor está preso por desvio de fundos, fraude e conspiração. Enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, Marcus olhou para David com puro veneno. Você está escolhendo ela em vez de mim? Em vez de tudo? Ela não é ninguém. Maria deu um passo à frente, a voz calma, mas os olhos em brasa. Você tem razão. Eu não sou ninguém especial. Sou apenas uma enfermeira que trabalha no turno da noite para sustentar a filha. Mas também sou alguém que sabe a diferença entre lealdade e manipulação. Ela se virou para os membros atonitos do conselho. Marcus contou que todos subestimariam a filipina faxineira. Mas enquanto ele tentava destruir a minha reputação, eu estava montando um caso que vai colocá-lo na prisão pela próxima década. As pernas de Marcus cederam ao perceber a dimensão da queda. Não apenas enfrentava acusações federais, mas todos os relacionamentos que sabotou agora seriam rastreados até ele. Sua reputação, sua liberdade, sua rede de controle cuidadosamente construída, tudo perdido. O acordo com a Morrison? Acrescentou Maria, casualmente. Eles desistiram por causa das irregularidades financeiras do Marcus, não pela vida pessoal do David.
Eu mesma liguei e expliquei a situação. Estão muito interessados em renegociar. Enquanto o levavam, Marcos gritou por cima do ombro. Você não faz ideia do que fez. Eu te protegia, David. A porta se fechou com força, cortando suas protestos desesperados. David ficou em pé no silêncio repentino, encarando Maria. Como você? O anjo da guarda da Sofia me ensinou algo, respondeu Maria suavemente. Às vezes, ajudar significa fazer o que é difícil, não o que é fácil. Mas a pergunta que pairava no ar era maior do que os crimes de Marcos ou a empresa de David. Será que o amor conseguiria sobreviver depois de ter sido testado por tanta traição e manipulação? 6 meses depois, Maria entrou no reluzente saguão do Centro Comunitário de Saúde Santo Shen, usando seu novo crachá, diretora de enfermagem. A instituição, financiada pela empresa de David, oferecia atendimento gratuito a comunidades filipinas e imigrantes carentes. Marcos Webb havia sido condenado a 8 anos de prisão federal. Seus bens foram confiscados, sua reputação destruída, e todas as manipulações que orquestrou agora eram de conhecimento público. Vítimas anteriores, como Sarah Morrison, haviam se manifestado, expondo um padrão de abusos que já durava mais de uma década. Mas a queda de Marcos não era a verdadeira vitória. Mamãe, olha! Sofia correu até Maria, segurando um certificado. Eu ganhei a feira de ciências. David apareceu atrás dela, radiante de orgulho. Ela construiu uma maquete da ponte Golden Gate e explicou como a engenharia salva vidas. A respiração de Maria falhou. David se ajoelhou ao lado de Sofia, a voz suave. Sofia, você se lembra de quando era bem pequenininha e encontramos um homem triste na Ponte Grande? Os olhos de Sofia se arregalaram. O homem que chorava. Eu disse para ele que os anjos ajudam quem fica no chão. Aquele homem que chorava era eu, sussurrou David, com lágrimas nos olhos. Você salvou a minha vida naquela noite. Sofia assimilou aquilo com a sabedoria que só as crianças têm. Então eu te salvei, e depois você achou a gente de novo? Isso é como um círculo. O círculo mais bonito, concordou David, antes de se voltar para Maria. Passei anos deixando Marcos me convencer de que eu precisava de proteção contra pessoas que poderiam me machucar. Mas o verdadeiro perigo era justamente quem dizia me proteger. Maria segurou sua mão. A Sofia nos ensinou algo importante. O amor verdadeiro não controla nem manipula. Ele aparece, permanece e confia que as pessoas sejam quem realmente são. O centro pulsava com famílias recebendo atendimento, crianças brincando na sala de espera, idosos conversando em Tagalog com a equipe bilingue. Maria havia construído algo belo a partir das cinzas da tentativa de destruição de Marcos. A doutora Jennifer Walsh se aproximou com um sorriso. Maria, o Conselho de Medicina quer te oferecer uma bolsa integral para concluir o mestrado em enfermagem. David apertou a mão de Maria. Você não precisa de mim para ter sucesso, mas espero que me deixe fazer parte dele. Nós já somos uma família, anunciou Sofia, naturalmente. Né, mamãe? Maria olhou para o homem que havia reencontrado o caminho até elas, para sua filha que, sem saber, havia salvado 2 vidas com sua inocente sabedoria, para o centro comunitário que provava que, às vezes, a melhor vingança é construir algo belo. É isso mesmo, minha menina. Nós já somos uma família. Marcos tentou destruir Maria expondo sua verdade, de que era uma mãe solteira, imigrante, uma mulher que lutou e sobreviveu. Mas essa verdade se tornou sua maior força. Maria aprendeu que o amor autêntico não precisa de proteção contra a realidade, ele se fortalece por causa dela. A melhor vingança não é destruir quem tenta te ferir, mas construir uma vida tão genuína e plena que as manipulações se tornem irrelevantes. Às vezes, quem parece mais fraco é, na verdade, o mais forte, e às vezes a sabedoria simples de uma criança pode reescrever a história de todos. Se essa jornada de amor vencendo a manipulação tocou seu coração, inscreva-se no nosso canal para mais histórias que provam que a conexão verdadeira sempre derrota o controle artificial.